Muito se fala hoje no viver mais e viver bem. Esse é o desejo, né? É o propósito, o objetivo de quase todo mundo. E a ciência também, os cientistas estão nessa cola, né? A grande questão é essa, né? A longevidade está aí, mas o importante é não só contar tempo, né? Mas viver efetivamente. E quando esse assunto vem à tona, aí, por trás disso, tem um conceito muito legal que está muito usual hoje em dia, que é plenitude, né? Como é que você chega na idade avançada, nos 70, nos 80, nos 90 anos, por que não? Né? Como é que você chega bem, sentindo-se bem, com bem-estar e tal. Então, na chamada plenitude da vida. E eis aí o desafio, e esse tema foi um tema que há pouco a gente abordou, a gente participou de uma mesa redonda, né, eu e Arnaldo participamos de uma mesa redonda, um evento de longevidade, sobre esse assunto aí, quais são essas condicionantes, essas variáveis e tal, para se estar pleno, né, nas idades mais avançadas. Então é sobre isso a nossa conversa aqui hoje. É um episódio diferenciado, né? Arnaldo e eu combinamos de intercalar os nossos convidados, né? Então hoje não teremos convidado. Arnaldo gravaria um também, sozinho, sobre as óticas, coisas mais psicológicas, né? Da área de atuação dele, envolvendo longevidade, o envelhecimento, a maturidade. E eu traria uma abordagem em relação a esses aspectos da plenitude, nos sentidos mais objetivos, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse episódio de hoje, tá? Então, bem-vindos ao Longevidade Cast e vamos para os fatores essenciais da plenitude na idade avançada. Agora vamos começar então essa abordagem aí de plenitude, né, no pós-60. Fatores essenciais para você chegar longe, para você chegar bem, com bem-estar, com qualidade de vida. E aí nós vamos falar de plenitude, eu já entro na questão conceitual, mas antes eu queria trazer como um aperitivo, para vocês entenderem o tom do que a gente vai falar aqui, esse pensamento muito legal, eu gosto muito disso, é uma provocação muito bem humorada, mas também otimista disso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Saca bem. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. E esse jovem, aí vamos entender que não é a idade cronológica, que essa, de fato, efetivamente não é a mais importante. A idade que importa efetivamente é a nossa mentalidade, a idade chamada idade mental ou idade psicológica, né? Conforme a gente tem falado ao longo dos episódios. Então, essa frase, ela dá esse tom, acho muito legal, e ela foi atribuída, então ela é atribuída a duas personalidades importantes, né? Ele é um antropólogo inglês, esse Ashley Montague, e também foi mencionada em publicação pelo geneticista italiano Edoardo Bontinelli. Né? Então fica aí no ar, e eu gosto muito disso, isso para mim vale como um princípio, né? A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Né? Então, dentro disso, qual é a questão conceitual de plenitude? Né? O que é que nós estamos querendo trazer? Plenitude é estar pleno, estar total ou na melhor condição possível para você aproveitar. Plenitude, estar pleno, significa que você está de bem com você mesmo, está de bem com a vida, né? Tem preservada, que o desafio está aí, e a plenitude é isso, é você ter preservado as suas condições básicas, a sua funcionalidade, sua condição, né, física, cerebral, emocional. Então, nesse contexto, essa máquina, a mentalidade e tal, tem que estar legal, tem que estar a seu favor. Né? E o desafio que se busca, o que deve se buscar,
é como é que a gente consegue, então, manter ou assegurar uma plenitude que nos dê qualidade de vida, bem-estar, satisfação. Então, aí sim que é aquilo que no início eu comentei, né? Que é esse grande jargão que está por aí. Viver mais e viver bem. Então, esse viver bem está nesse conceito aí da plenitude, né? E aí, contextualizado, vamos para os fatores essenciais, né? O que é fundamental? Quais são as variáveis importantes para que a gente chegue com plenitude, né? Que contribuam para a gente estar pleno com o passar do tempo, né? Então, vem um primeiro fator, se cuidar. Então, chamando aí de se cuidar, que eu quero dar outra designação para ele. Estilo de vida. E é importante, nós já exploramos isso aqui. Vale mencionar o episódio 10, que trouxemos aqui a doutora Priscila. Ela explorou muito isso, ela é da linha da medicina do estilo de vida. Estilo de vida é fundamental, é a razão principal hoje para que se tenha uma boa condição de saúde, para que se viva bem, né? Para que se esteja em plenitude. Então, essa questão do estilo de vida, fundamental, a pesquisas científicas têm mostrado isso, né? Não é fator genético, que é o mais importante, né? Mas sim como você se cuida, como você leva a vida e questões outras do ambiente e, eventualmente, pode contribuir ou pode atrapalhar de certa maneira, também são fatores ambientais, mas fundamentalmente estilo de vida como principal fator. E o que seria, então, quais seriam os fatores específicos mais importantes que estariam dentro desse contexto do se cuidar ou do bom estilo de vida, né? Então, aí o primeiro deles, acompanhamento da saúde física, saúde mental. A saúde mental, quando a gente está falando funcionamento em todas as dimensões, quer dizer, a máquina cerebral e a mentalidade tem que estar funcionando bem a nosso favor, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa ver que o fator prevenção é fundamental, né? Porque o melhor que a gente pode fazer é cuidar antes de ter adoecimento ou ter comprometimento, né? Então, físico, mental, emocional, isso vale para tudo. Eu não vou ficar batendo, né, nessa tecla, porque a gente tem explorado muito, né? Vocês viram, por exemplo, aqui, quem acompanha o Longevidade Cast, e os nossos 2 últimos episódios foram muito focados em cima disso, né? Nós já tínhamos trazido outros profissionais, vários, né, falando sobre esses aspectos, né, da saúde, de uma maneira geral. Mas esses 2 últimos, por exemplo, nós trouxemos o médico, o cardiologista, o doutor André, submetendo aí para as pessoas um teste para verificar como é que está a sua condição e o indicativo, se vão chegar bem lá, na idade mais avançada, até os 100 anos, como ele comenta. Então, a gente tem explorado muito isso. E no último agora, a gente trouxe uma fisioterapeuta, né, uma pesquisadora também, uma professora, que ela mostrou a importância, né, da atividade física no sentido amplo. E quando a gente está falando de atividade física, agora uma coisa, primeiro, só deixar claro que isso é uma unanimidade entre todas as especialidades, todas as áreas que atuam dentro da saúde, né? No sentido amplo, saúde como um todo. Então, a importância das atividades, os exercícios aeróbicos, né? Os exercícios de força, mobilidade, elasticidade e equilíbrio, né? Então, precisa se trabalhar. Se você está fazendo somente um tipo e não está fazendo o outro, essa prática, né, que hoje já se sabe que funciona tanto, não só para manter a máquina hoje funcionando legal, mas como prevenção de adoecimentos de uma maneira geral, né? Prevenção de adoecimentos que a ciência tem mostrado cada vez mais, enfatizado agora de uma forma bem clara, que o exercício físico ele contribui para a prevenção até de doença mental, né? De questões do cérebro, de perda cognitiva, etc., doença de Alzheimer e tal. Então,
a gente precisa realmente focar nisso. É muito importante, dentro do que se fala, se cuidar, estilo de vida, primeira grande variável, essa variável aí de cuidar da saúde, né, e cuidar da prevenção, saúde no sentido amplo. Essa outra categoria aí de grupo de cuidados, ageótipos, foi uma coisa que a gente tratou no episódio 12, nós trouxemos como novidade também, que os cientistas, mais recentemente, identificaram blocos de situações de adoecimento, de envelhecimento, né, de envelhecimento, tá, de uma maneira geral. Ageótipo significa isso, a forma como cada um envelhece, né, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas é importante notar que esses ageótipos já são comprometimentos de envelhecimento ou de adoecimento que vão causar um comprometimento e pode, assim, impedir a sua plenitude, se não for cuidado. Então, qual é o segredo aí? É identificar o seu tipo de envelhecimento ou de comprometimento que eventualmente você tenha ou sinalize que você possa vir a ter, seja cardiológico, seja endócrino, seja metabólico, né? Seja na questões de pele, seja questões hepáticas, etc. Então, esse leque é um leque muito grande e é importante que, por meio dos diagnósticos que a gente pode fazer, a ciência está cada vez mais evoluída, a gente tem batido nessa tecla, felizmente, né? E o legal aí dentro do princípio da prevenção, a gente identificar esses fatores e sabendo qualquer comprometimento que a gente tenha, cuidar logo antes que isso vire uma coisa crônica e que não tenha mais solução, não fique difícil para cuidar, né? Então, isso, eu passei por isso recentemente, estou com um ageótipo aí cardiológico e estou cuidando e tive que fazer todo um diagnóstico e agora com acompanhamento, então numa situação que eu não sabia e foi identificada. Então, cada um vai procurando, junto aos profissionais de saúde, né, identificar esses pontos e cuidando para que a gente consiga seguir bem e chegar lá, né, que é esse o objetivo. Então, aí vem essa questão de praticar atividade física, eu já comentei, né? Então, isso já não se discute mais. Inclusive, nesse livro, né, que eu já mencionei algumas vezes aqui, o Outlive, esse livro, os pesquisadores aqui, eles asseguram que de tudo que existe de importante para se cuidar, para se fazer, mas a atividade física é o melhor que a gente pode fazer em termos preventivos, né? Não só para a questão da fisiológica em si, né, mas no sentido de adoecimento em geral. Então, isso aí a gente já não discute mais também, né, unanimidade, toda a área médica, em todas as especialidades estão batendo nessa tecla, né. Bom, então esse outro fator, boa dieta, isso não é novidade. Boa qualidade do sono também, a gente já falou isso muito aqui em outros episódios também, então eu não quero ficar me prolongando, mas a gente sabe que isso tudo está num conjunto importantíssimo de cuidado, né? Então, sabendo, por exemplo, que a qualidade do sono, que muita gente hoje está com sono comprometido, o sono ele é reparador, incrivelmente reparador. Faz uma limpeza, desintoxica o cérebro, tira excesso que tem lá e faz com que a pessoa, de fato, se energize para as atividades cotidianas. Então, o déficit de sono é problema, né? E isso precisa ser cuidado também. Então, vamos seguir aqui no se cuidar. Saindo da parte física, mais física propriamente dita, e indo para essa outra aqui, que a gente fala aqui da parte da socialização. Então, estilo de vida, pensar que este fator é um fator importantíssimo também e que pouca gente, por vezes, descuida e muita gente se aposenta e vai se afastando, vai se isolando. Isso é um grande erro, uma grande armadilha e os pesquisadores têm trazido isso como um ponto fundamental, importante para que a gente se cuide. E descuidar disso é um fator de altíssimo risco, inclusive para Alzheimer. Então, o isolamento é muito comprometedor. Não só para as questões de doenças da alma, né? A questão de
depressão e tal, não é somente por conta disso. Mas é porque isso é gatilho para outras tantas doenças. Então, o isolamento não é legal. Então, a gente precisa atentar para a plenitude pressupõe também que você tem um nível de socialização, relacionamento legal. E quando a gente fala de relacionamento, lembrar que relacionamento em sentido amplo, né? Familiar, conjugal, social, profissional, porque você, quando era mais novo, né, você tem aquela vida mais intensa, mais social. À medida que você vai se envelhecendo, né, vai adquirindo idade ou vai chegando em outro estágio de vida, aposentado, etc., é normal que muita gente ficou lá, né, nas suas outras atividades, você veio para cá, muda de estilo de vida, mas não pode, uma grande armadilha, um grande erro que se comete é se deixar as amizades, esses relacionamentos, o tal do networking, sobre todos os aspectos, porque isso garante vida, né? Então, é fundamental que a gente não descuide disso, né? E saúde financeira é também muito importante, está dentro do estilo de vida, porque uma saúde financeira desequilibrada desestrutura os demais condicionantes, né, para o bem-estar, para essa plenitude. Então, vai fazer falta sobre vários aspectos, não só questão de estresse, não só por isso, porque você deixa de fazer uma série de coisas que você precisaria fazer, e aí muitos projetos vão ficar no meio do caminho, e aí a insatisfação vai bater mais alto do que a satisfação quando a situação dessa se transforma, né? Surge muito forte, como um desequilíbrio. E quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando de saúde financeira da própria pessoa e do seu núcleo familiar. É importante falar. E ainda ontem mesmo, eu assisti uma palestra, né? Tive num evento, e a conversa foi sobre as questões financeiras num processo de sucessão ou de idade muito avançada, que você tem que pensar, então, como é que você vai direcionar o que você tem, o seu patrimônio, a questão de herança, questão de testamento, etc. Então, assuntos que precisam ser levados em consideração, porque tem muito a ver com o seu nível de satisfação, de relacionamento, de estabilidade familiar, etc. Então, o contexto realmente não é fechado. São itens que têm abordagem ampla, né? Então, prestemos atenção a isso. Hoje, eu tomei conhecimento de um artigo muito, muito interessante, que saiu publicado na National Geographic Brasil. Ele foi publicado ontem, né? Um dos considerados maiores pesquisadores, os maiores cientistas hoje, é um norte-americano, Eric Topol. Ele preside, inclusive, dirige um centro de pesquisa científica para longevidade, lá na Califórnia. Ele escreveu um livro, né, Superagers. E com base nesse livro, ele deu essa entrevista aqui para a National Geographic, e ele traz os últimos achados, né, os 7 pontos principais para se chegar bem na idade avançada, nessa onda aí de viver mais e viver bem, ou até viver melhor, como se fala, né? E ele, com base nisso, eu destaquei alguns pontos aqui para comentar com vocês. Então, isso é novinho também, vem casando com tudo que a gente tem visto, tem lido, tem pesquisado, tem buscado, para passar para vocês, claro. E ele diz, olha aí, né, confirmando uma pesquisa que já vem sendo realizada na Dinamarca, por exemplo. Tem uma pesquisa na Dinamarca realizada há 80 anos, né, com gêmeos, mostrando para apurar a força da genética, do fator genético no processo de envelhecimento, né? E ele confirmando aqui, trazendo agora no livro dele e tal, esses achados e dizendo isso aí, a genética é responsável por apenas 20%, né, da longevidade humana, né? Os demais, os outros 80% são fundamentalmente em cima do estilo de vida, escolha de estilo de vida e, claro, algumas circunstâncias do dia a dia, que, claro, são intercorrências que podem acontecer, e fatores ambientais, mas fundamentalmente estilo de vida. Nessa mesma publicação, está aí nesse artigo agora da entrevista, ele também, com essa afirmação aí, o exercício
é a nossa melhor defesa contra doenças relacionadas à idade. Então as coisas vão se encaixando. Eu estou gostando muito que a ciência vem trazendo essas comprovações dia após dia, cada vez mais, né? Bom, vamos seguindo aqui. Fatores importantes, né? A gente falou de se cuidar, né? Toda essa parte aí. E agora um outro fator fundamental para a plenitude, para a satisfação com a vida, um que eu considero dos mais elementares, mais importantes. Sonhar, ter desejos vivos, ou seja, não deixar de sonhar, né? Até há um jargão aí, há um ditado que se fala assim, talvez uma verdade, que talvez se diga por aí, que você identifica logo se a pessoa envelheceu, literalmente, é quando essa pessoa deixa de sonhar, né? Já não se interessa mais por nada, perde interesse. Então, é fundamental não só ter os sonhos, ter esses desejos vivos, realmente ir atrás de realizá-los, claro, cada um a seu tempo, dentro das prioridades que vai estabelecer, porque aí está a verdadeira fonte de motivação. E a motivação é automotivação. Quando a gente fala de motivação, motivação real, como a gente já aprendeu ao longo da vida aí, motivação não vem de fora, né? A motivação efetivamente é de cada um, né? Vem de dentro. E para isso você tem que ter esse fermento, né? Fazer toda essa rega aí que é pelos sonhos. Tanto que um grande autor aí, ele é orientador de profissionais e tal. Ele é um canadense que vive nos Estados Unidos, um empreendedor, chama-se Brian Tracy. Ele tem um livro, eu assisti palestra com ele, inclusive em São Paulo. Ele tem um livro famoso, chama Metas. E, segundo ele, a chave de todo o sucesso, a chave de todo o êxito na vida é você ter, de fato, os seus sonhos, sonhar e ir atrás dele. Ir atrás dele, como ele chama? É você estabelecendo as metas para realizar esses sonhos, né? Tanto que ele orienta, ele diz que cada um precisa ter a sua lista de sonhos. Eu já falei isso em outras conversas aqui, ter a sua lista de sonhos e ir atualizando sempre. E essa lista de sonhos, botar ali no criado mudo, na gaveta, perto da cama. E você, com frequência, olhando lá, ver o que é que ainda justifica, o que é que não se justifica mais. Você vai riscando, vai alterando e colocando a meta. Para quando que eu quero? O que é mais importante? Qual é o meu primeiro desejo aqui que eu vou correr atrás? Então vai lá, número 1 e tal. Depois o segundo, agora é uma língua estrangeira aqui que eu vou aprender um instrumento e tal. Fazer estímulos cognitivos para evitar, minimizar o risco de demência, etc. Você vai colocando essas coisas aqui, viajar, não sei o quê. Você vai intercalando, fazendo a prioridade, mas isso traz efetivamente autocomprometimento e automotivação, e eu acredito muito nisso, né? Então, fator fundamental para a plenitude, sim, é continuar sonhando e indo atrás dos sonhos, tá? A mentalidade é fundamental, né? Então, quando a gente fala de mentalidade, até tem essa expressão aí em inglês, mindset, a gente está falando assim, de mentalidade positiva. É aquela num conceito que foi trazido aí como a mentalidade de crescimento, né? Ou a mentalidade assim, que casa com otimismo, né? Busca, interesse. Você quer continuar se desenvolvendo, quer continuar aprendendo, quer continuar alcançando. Isso se casa lá com os sonhos, né? Mas, então, isso tudo é uma questão também de consciência e a mentalidade positiva, até porque a gente sabe que essas coisas têm uma atração, né? Parece que o universo conspira, né? Então, quando a gente está vibrando positivo, né, a gente parece que enxergando outras pessoas positivas que estão vibrando também na mesma frequência, e a coisa vai fluindo, né? Então, a grande sacada aí, e pesquisas também têm demonstrado que as pessoas que pensam positivo, que estão com uma visão, um olhar otimista, etc., gozam de melhor saúde, até vivem mais, né? Adoecem menos. Então, a gente precisa atentar para isso e se policiar o tempo todo, porque a enxurrada de notícia ruim, de negatividade, tá aí. O ambiente anda pesado. A gente precisa criar essa autodefesa, né, para a gente seguir de forma positiva, visando estar bem e a nossa plenitude. Está em ação e em atividade. Claro, sempre
sempre. O grande erro é que se alguém achar que vai chegar aos 60, 65, 70 anos, ficar parado e somente agora eu só vou ficar curtindo e estou de férias permanente e isso não quero mais aprender, não quero mais saber de nada, isso é um grande equívoco, isso é uma grande cilada, né? Armadilha perigosíssima. E a grande palavra e a palavra-chave é atitude. Então nós precisamos ter efetivamente atitude, colocar as coisas em ação, né? E ir atrás do que a gente quer e buscar o tempo todo estar em movimento, estar em aprendizado, estar em desenvolvimento, estar em treinamento. É por aí que a coisa vai. Aliás, tem até um ditado que eu gosto muito, dizer que não vá para a cama sem aprender uma coisinha a mais a cada dia, né? Isso para mim também funciona até como um mantra, né? Então são essas variáveis que vão contribuindo para a gente criar toda essa consciência, mentalidade, essa caminhada aí no rumo da plenitude, né? Sem se importar com a idade cronológica, sempre lembrando isso, né? Porque não pode se pressionar com o passar da idade, não, porque isso aí ninguém controla, né? Mas, lembrando, o importante é manter a jovialidade da mente, né? Então, morrer jovem o mais tarde possível, né? Mas uma outra variável fundamental, importante, é estar feliz, né? Então, dentro do contexto de felicidade, né? Um desafiador tema. Mas, primeiro, vamos lembrar de uma música, já faz um certo tempo aí, dizia que felicidade não existe, o que existe são momentos felizes, né? Então, a gente vai construindo aí um tipo de raciocínio para tentar entender do que se trata. E a gente vai aprendendo, primeiro, que a felicidade não é um destino, né? A gente não pode ficar projetando somente estar feliz lá na frente, em determinada circunstância, né? A felicidade de estar em cada passo da caminhada. É importante termos isso em mente. E há pouco tempo a gente, no episódio aqui, com a episódio 20, né? Com a filósofa, professora Melissa, né? Então, quando a gente estava questionando, refletindo sobre variáveis para a felicidade, e aí ela disse, chamou a atenção, muito legal. Quer dizer, a pessoa só efetivamente está feliz quando ela está feliz, está de bem com ela mesma, né? Então, a variável mais importante, quando a gente pensa nisso, né, para a gente estar em plenitude, a gente está de bem com a gente mesmo, né? Então, a felicidade não deve depender, e não depende de fatores externos, não pode ficar dependendo disso, né? Então, é fundamental a gente ter isso em mente. E aí uma outra questão que vem qual é o seu propósito, né? Qual é a sua missão? Então, as pessoas que têm clareza em relação a isso, as coisas vão se encaixando, né? Quando a gente estuda, aí você tem a ver com outros fatores, né? Autoconhecimento, espiritualidade e tal, mas pensando aí na felicidade, quando a gente tem observado, tem visto, tem ouvido depoimentos, análises muito pertinentes, mostrando que as pessoas que têm um sentido de vida legal, um propósito bem definido, que abraça as determinadas causas, essa pessoa é mais feliz do que aquelas que estão perdidas, que não têm clareza de como caminhar, de por onde caminhar, para onde caminhar. Então, assim, é importante a gente se policiar, ter consciência em relação a isso e buscar valorizar cada passo, cada dia e tal, dentro dessa construção de um envelhecimento com plenitude, né? É isso. Um outro fator, que a gente vai caminhando aqui para fechar esses fatores essenciais para chegarmos bem, em plenitude, na idade avançada. Outro fator é espiritualidade, né? Então, quando a gente está falando de espiritualidade, é uma conexão com algo maior, cada um vai aí de acordo com sua crença, né? Não significa religião, significa buscar conexão com virtudes superiores, inspiração superior, algo que você considere divino, etc. E pesquisas recentes também. Há um neurologista há pouco tempo, ele até gravou vídeo, o Dr. Dennis Bierman, né?
ele gravou um vídeo, ele provando, né, com base em pesquisas, né, de imagem, as pessoas monitoradas e provando que a oração, por exemplo, exerce uma função aqui no cérebro, função de ampliar o lobo cerebral, né? Incrível, é impressionante como não se via e até surpreendeu nessa pesquisa. Então, você tem essa figura a figura da fé, né, da esperança, essas coisas que pesquisas já vêm apontando de uma maneira geral, que isso tudo contribui muito para a saúde, né? Para que a pessoa, tanto que existem várias pesquisas que mostram, pegam grupos que estão vinculados, por exemplo, à corrente de oração, pessoas que têm, exercem alguma crença, e outras não, né? Então fazem grupos diferentes, fazem comparativos e tem vindo aí à tona, trazido publicações, coisas que já faz décadas, eu até já li várias delas e tal, mas continuo cada vez mais hoje, né, com os avanços da ciência, cada vez mais estão vindo mostrando que as pessoas que têm uma conexão de espiritualidade, mais amorosidade, mais dedicada aos outros, assim, que tem essa conexão, que estão praticando oração dedicada, né, mais fervorosa, isso tudo tem resultados aí que mostram que as pessoas têm uma recuperação melhor em caso de adoecimento e gozando de saúde melhor de uma maneira geral. Então, a gente não pode descartar esse fator quando a gente está falando nas variáveis que podem levar para a plenitude ao longo da existência nossa aqui, né, do passado tempo, do envelhecimento. E também trago aqui esse fator fundamental chamado, estou chamando aqui de autoestima, mas talvez de autovalorização, para dizer o seguinte: precisamos também nos policiar, estar atentos para o envelhecimento aí. A gente vai envelhecendo, tem as marcas, né? Não tem como fugir, né? Na questão física, do cabelo vai ficando grisalho, e vai assim, as coisas vão tendo os comprometimentos do desgaste do material. Isso aí não há como fugir. Mas, de toda maneira, precisamos ter essa autoestima firme aí para nos cuidar, para que a gente esteja bem, para que a gente chegar lá na plenitude, né? Conforme a gente viu, vários fatores contribuem. E essa coisa de se sentir bem, né? A gente está bem, olhando no espelho, sentindo como é que estamos, como é que a gente se apresenta, né? Como é que a gente se cuida, né? Efetivamente, inclusive da própria questão física, postura, né? Tem estudos robustos, né? Mostrando que a postura, a simples postura, manda mensagem para o cérebro e a pessoa vai estar bem, vai estar melhor, vai ter uma performance melhor no que estiver fazendo pela simples postura, pela interpretação que o cérebro faz, né? Além disso, tem aquela questão que a gente passa também para os outros, né? Nada desse negócio de ficar andando, se curvando, ficar curvado, arrastando os pés, essa coisa precoce que muita gente vai assumindo, né, como sinal de envelhecimento precoce. Então precisa se cuidar. Para isso, é isso efetivamente que você quer ou não, né? Então vamos nos cuidar, né? E esse é o tempo nosso, né? De quem está envelhecendo, quem chegou na fase, passou dos 60, já se aposentou, tem que ter um pouco de... Alguém vai dizer, poxa, mas você está ficando egoísta, está olhando muito para os seus interesses. Sim, agora porque o tempo de ficar olhando muito para, né, para o filho, dedicando para os outros, né, tempo, os recursos financeiros e deixando os seus interesses pessoais de lado, esse tempo já passou, né? A partir dessa hora em que a gente está chegando nesse estágio, já se encaminhando para o final, né? A gente precisa estar atento para isso. Então, autoestima, a gente não pode abrir mão. Agora, o que a gente não pode fazer é aquele pecado de querer e acabar termina se colocando em posição assim um pouco chata, e as pessoas mais jovens vão evitar esse papo de, não, porque eu já conheço tudo, eu já sei tudo, eu já vivenciei isso tudo.
né? O jovem não sabe nada. Então, essas coisas a gente precisa também dosar. Então, a autoestima e a autovalorização são fundamentais, mas com esses cuidados aqui, para a gente não criar excessos e não criar incompatibilidades também, né? O negócio é chegar bem, chegar em plenitude, mas chegar bem de uma maneira geral, inclusive até porque a gente já viu que os relacionamentos são fundamentais, certo? E eu também quero anotar aqui, já chegando para o final dessa nossa conversa aqui, dizer que, afora isso tudo que a gente já viu, não vamos nos esquecer, né, de que é importante termos a capacidade de aceitação para o que a gente não conseguiu fazer, para o que a gente não consegue fazer, para o que não depende da gente. Então, a maturidade, né, processo de envelhecimento, de aquisição da idade cronológica, nos leva a isso. Então, a maturidade tem que trazer essa capacidade da gente ter aceitação também para aquilo que não depende da gente e que não pode ser mudado, né? Então, isso é importante para não ficar sofrendo e não ficar comprometendo, criando descontentamento, até crenças equivocadas, etc. A gente precisa se policiar, né, em relação a isso. A gratidão, o exercício da gratidão, mas é tão importante. Existem muitos estudos também, a psicologia traz muito isso, a psicologia positiva e tal. A gente precisa incorporar cada vez mais e não perder de vista a questão da gratidão. A gente tem muito motivo para agradecer. Aliás, né, tem aquele hábito. Procure ter o hábito de todos os dias, ao ir para a cama, ter alguns motivos para agradecer. O ideal é ter, inclusive, a cadernetinha, né, o caderninho da gratidão do lado da cama ali, para ir anotando e tal. E com certeza, pode começar a praticar, com certeza, vocês vão ver que não faltam motivos para a gente agradecer também. Isso tudo cria aquela vibração positiva, né, dentro e o universo conspira para a gente, tá? E por fim aqui, desses pontos, para também a gente não esquecer que as mudanças sempre acontecerão, as mudanças são uma permanência na vida, né? Aquilo que já se disse o filósofo lá, 500 anos antes de Cristo lá, já disse que nada é permanente exceto a mudança. A gente sabe que a impermanência está aí. E então estejamos preparados para isso e abertos, né? Quando a gente fala da mentalidade positiva, é aberto para as mudanças, né? É claro que tudo tem limite, mas não podemos nos fechar e ficar achando que aquilo já passou, que tem que ser assim, que eu não aceito mudar, porque eu sempre fiz isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Esse tipo de afirmação, né? Eu sempre fiz isso, eu faço isso a vida dele, mas tem uma maneira melhor de fazer, vamos incorporar. Vamos trazer coisas novas, vamos revendo e tal. É isso, é aí que está a jovialidade, né? É aí que a gente vai se moldando, aprendendo, avançando, evoluindo, crescendo, etc. É isso. E para deixar como a mensagem final, eu queria trazer esse pensamento aqui, amarrando essa ideia toda, para dizer o seguinte: a juventude não é apenas uma época da vida. Mais do que isso, é um estado de espírito, né? Então, não é questão de idade. A juventude é uma questão de mentalidade. Então, fiquemos aí com essas variáveis todas, com essas reflexões, com essas provocações também, a respeito de como a gente moldar a nossa vida para que a gente vá surfando aí nesse fenômeno da longevidade, chegue cada vez mais longe e chegue bem, e chegue jovialmente. Um abraço para vocês, continue prestigiando o canal Longevidade Cast e voltamos em breve com um novo episódio. Obrigado.